Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios para mais um pop. E o pop hoje é top. Além de pop, ele é top. É top porque eu estou com uma medalhista olímpica, uma pessoa que teve uma passagem pela seleção brasileira, disputando 2 Olimpíadas em judô, depois como treinadora e coleciona 20 e poucas medalhas, né? Ao todo, né? Estou aqui com a Rosicléia Campos, que é judoca, mãe, coach, e hoje está aqui com a gente no Pop. Tudo bem, Rosicléia? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu estou bastante emocionado aí de estar entrevistando uma campeã olímpica, viu? É uma vida dedicada ao esporte, um judô muito bacana. Você começou, quer dizer, essa tua trajetória no judô começou com quanto? 15 anos, 16 anos? Não, foi com 10 para 11. 10 para 11? Eu fazia aula de catecismo e do outro lado da rua, que tinha uma igreja, tinha uma academia de judô. Eu comecei a matar as aulas de catecismo para assistir as aulas de judô e aí a catequese foi dar queixa para o meu pai. O meu pai, em vez de brigar comigo, me matriculou no judô. Teu pai foi certíssimo, né? Porque ele sabia que dali ia sair uma campeã e não uma freira. Foi bastante assertivo. E aí foi assim que o judô me escolheu. Foi um amor à primeira vista. Sim, aí você começou a fazer judô com 11 anos? Com 11, aí com 15 eu já fazia parte da seleção brasileira. Eu fui bem jovem. Hein? Com 4 anos você já estava na seleção brasileira. Galgou rápido, né? Foi muito rápido. Tá. Foi uma seleção E aí rápida. você começou a competir e chegou nas Olimpíadas, né? Exatamente. Aí eu com 17 anos eu fui aos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, que a gente fala assim, nossa, eu não tinha nem noção do que eram os Jogos Pan-Americanos, a importância disso para o Brasil, né? E aí, em 92, foi a primeira Olimpíada feminina, porque o judô feminino ele era proibido por lei. Uhum. A lei foi revogada em 1979, porque era proibido por lei, uma lei de 1964, que proibia não só judô, futebol. Mas era mundial esse negócio? Não, era nacional. Só no Brasil? Nacional, no Brasil. E aí, em 1980, teve o primeiro campeonato mundial feminino, que o Brasil participou logo depois da revogação dessa lei, né, de 79. E aí, no Brasil, tudo é muito recente, né? Então, a primeira Olimpíada, na verdade, para o judô feminino foi em 92. Em 88... 92 foi Barcelona, né? Você participou, lutei em Barcelona. Sei. E aí a gente tem um gap muito grande, né? Entre ser a primeira Olimpíada do judô feminino e ter a primeira medalha brasileira, na verdade, não só do judô, né? Do esporte individual, que foi em 2008 com a Kathleen Quadros em Pequim. E eu era treinadora nesse momento. Tá, então você lutou, você participou como atleta, né? Lutadora, né? Em 2 Olimpíadas, 92 em Barcelona e 96 em Atlanta. Tá. Isso. Aí depois você passou a ser técnica. Em 2000, quando eu... Na Olimpíada seguinte, né? Na Olimpíada seguinte, eu avisei a Confederação Brasileira que eu já era formada em Educação Física, já tinha uma pós-graduação em treinamento desportivo. Eu avisei a Confederação que eu não estava mais interessada em competir, e aí eu fui convocada para ir para as Olimpíadas de Sydney como técnica auxiliar, em 2000. E aí, E aí ganhou a primeira medalha. Não, foi em 2008. Não foi em Tóquio que vocês ganharam a primeira medalha? Não, foi em Pequim. Foi em Pequim. Ah, tá. Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. Pertinho lá. Tá aí. Tá na Ásia, tá tudo perto. Aí você ganhou em Pequim com a Kathleen. Kathleen Quadros. Kathleen Quadros. Foi a primeira medalha. A primeira medalha. De uma lutadora brasileira. E aí, naquele momento, eu falei, agora eu já posso morrer. Ainda bem que eu não morri, porque na Olimpíada seguinte... E aí você começou a colecionar medalha, né? Na Olimpíada Gostou seguinte... do negócio e foi em frente. Sara Menezes foi campeã olímpica. Sara Menezes, lembro dela. Em 2000. Teve depois a Edinancy também, né? A Edinancy foi uma... Olha, a Edinancy é inspiradora. Ela é uma menina que tem uma história de vida muito bacana, muito sacrificada. Quase todas elas, né? Todo mundo vem de uma história, né? O esporte é bacana por isso, sabe? Ele te dá oportunidade, né? Ele te traz uma casca, né? Ele te bota dentro de um lugar que, de repente, no mundo real, isso não te traria tanta visibilidade, tanta
pertencimento, né? Porque Aham. você acaba fazendo parte de uma seleção nacional, você representa o seu país. Pois é, eu acho que isso aí é uma coisa que deve mexer muito com a pessoa, né? Você está lá representando o teu país numa competição em que você está junto com os melhores do mundo naquele Exato. momento, não é? Você já é um ponto fora da curva, né? Só o fato de você estar numa seleção, não importa se você vai ganhar ou não a medalha, mas o fato de você estar lá competindo já mostra que você é de um outro nível, né? É. Você está num outro nível. Mas nem todo mundo pensa assim. Porque, por exemplo, nas Olimpíadas de Londres, quando a Rafaela Silva não ganhou, né, foi desclassificada. Então, assim, é o que você falou. O fato de você representar o seu país, estar nos Jogos Olímpicos, isso já é épico. Sim. Já mostra que você está fora de uma curva, você está num lugar muito seleto de pessoas que realmente... Você está no nível de excelência. Exatamente. Só que nós, enquanto brasileiros, a gente geralmente vê esporte de 4 em 4 anos, né? Por exemplo, o judô é um esporte complexo. Hoje ele é muito mais difundido, mais divulgado a nível televisivo, mas antes não era tanto. Então, a pessoa, quando vai lá competir, acha que ela tem a obrigação de trazer a medalha. E, na verdade, só o fato de estar lá já é uma grande vitória. E aí, quando a Rafaela Silva não ganhou, foi desclassificada, ela foi muito... Criticada, né? Muito, foi xingada, falaram que ela tinha que voltar numa jaula, foi horrível. Eu peguei ela chorando e aí eu descobri, ela não queria falar, eu falei, não fala o que está acontecendo nas Olimpíadas de Londres, e foi muito ruim, mas o ruim... Você era treinadora Eu dela? era treinadora. Então, assim, o ruim foi ruim por ela ter passado por isso, mas foi bom por ter dado visibilidade para esse tipo de pauta. Sim. Sabe? Porque o brasileiro, a gente ia receber uma Olimpíada, né, em 2016, então o brasileiro tinha que estar pronto para isso. Para os atletas também se perderem as suas lutas, entenderem que faz parte do jogo, Claro. né? Então, o meu grande receio era mudar essa chave, virar essa mentalidade do torcedor brasileiro em relação às derrotas. Tá, então você teve essas Olimpíadas, depois que você se aposentou como lutadora, você passou a ser treinadora. Aí Isso. você teve Olimpíadas de 90 não, você se aposentou em 96, né? Foi em Atlanta. Eu parei de competir em 99. Em 2000, eu me tornei treinadora. Sim, aí 2000 foi... Que Olimpíada que foi 2000? Foi Sydney. Sydney. Depois você teve... 2004 foi Atenas. Eu não era treinadora principal, eu era treinadora da base. E aí eu fui para Atenas. E aí eu me tornei treinadora da equipe principal em 2005. No ano seguinte, mas aí eu fui como treinadora da equipe principal já em 2008, que foi Pequim. Pequim. Que aí você teve medalha de ouro lá, né? Não, a primeira medalha da Kathleen Quadri, que foi bronze. Foi bronze. Foi bronze. É a primeira medalha individual, inclusive. O Brasil ainda não tinha medalha feminina individual. Só que nessa mesma Olimpíada, a Natália Falavinha também foi bronze e a Maureen Marge foi ouro. Então, nessa Olimpíada, o judô feminino, não, os atletas femininos conquistaram 3 medalhas individuais. E hoje em dia, eu vejo que, eu não sei, mas eu acho que tem mais medalhistas femininas em judô do que masculina, não tem? Tem. Tem mais feminina, nós né? superamos a marca para você ver, o feminino começou muito depois, né, disputar Jogos Olímpicos e também Campeonato Mundial, e mesmo assim já superou as marcas dos meninos. Sim. E você, quantas medalhas, considerando todas essas Olimpíadas, quantas medalhas você já tem hoje? Como treinadora? Nossa, eu acho que eu não sei, mais de 20. Mais de 20? Mais de 20, porque medalhas olímpicas. A gente começa lá com a Kathleen, depois vem com a Sara, a Mayra ganhou 2, aí depois vem Rafaela, vem Mayra de novo, e Mayra tem 3, Sarinha 1, Rafa 2, acho que 6 medalhas olímpicas. E aí tem os Pan-Americanos. Aí não, aí Campeonato Mundial. Aí junta um monte de medalha. Muita coisa. A gente conquistou muita coisa bacana. O judô feminino, o principal, além de conquistar medalha, é conquistar a identidade. Sabe? A gente só vivia à sombra do judô masculino, a gente não tinha autonomia de voo, não tinha uma identidade.
E aí a gente começou a ter uma identidade muito bacana. Aham. O que você considera que é o teu ponto forte como treinadora? É a parte técnica ou é a parte motivacional, a parte de liderança? Ou é um conjunto? É um conjunto. Eu sou uma gestora, na verdade. Eu acho que todo treinador ele é um gestor. É um gestor de pessoas, é um gestor de tempo, é um gestor de crise. Diretor de logística. É um gestor, porque são muitas variáveis, sabe? Para você chegar a uma medalha, você tem que gerir muita coisa antes. Trabalhar com mulher é muito complexo. Porque a mulher não é igual um homem. O homem entrou no trabalho, ele desliga a parte pessoal. A mulher, ela carrega. Tá ligada no filho, tá ligada ela no vem namorado, com uma no marido. mochila. Exatamente, a mochila dela é pesada. Então, trabalhar com mulher é você se colocar naquele lugar. Então, sem dúvida, esse foi o meu grande facilitador, porque eu vivi tudo como atleta. Eu sempre falava, olha, o que você está sentindo, eu já senti. Já treinei lesionado, já perdi peso, já senti saudade de casa, já senti saudade de namorado, de marido. Então, tudo isso são variáveis que afetam o judô feminino como um todo. Então, quando você me pergunta qual o seu ponto forte, na verdade, eu sou uma grande gestora. Eu sou uma gestora de tudo, de pessoas, de tempo. Mas você faz o teu trabalho de treinadora, né, de coach, ele envolve a parte técnica e essa outra parte emocional, Sim. essa parte da logística, Exato. de estar cuidando de tudo. Tem que pensar tudo. Tem que ter gestão de tempo, porque quando você faz um planejamento longitudinal, dentro de um ano, você tem que saber exatamente os picos, onde você coloca o atleta, onde tira o pé do acelerador. Então, isso é gestão de tempo, quando você faz o planejamento. Você fala o tempo de treinamento, né? Tempo de treinamento. Quer dizer, o ritmo que ele vai Exatamente. treinar. O tempo de exposição daquele atleta a um treinamento muito mais forte, que horas você desacelera. Então, você tem que trabalhar com variáveis o tempo inteiro. Você tem que saber... lógico que hoje existe uma equipe multidisciplinar. Na época que eu fui atleta, o treinador era tudo. E quando eu iniciei na seleção brasileira, a gente também era tudo. Era nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico, era tudo. Hoje, não. Hoje, você tem várias pessoas. A gente tem uma equipe multidisciplinar que acaba agregando ao atleta, né? O atleta ele tem o psicólogo, ele tem o coach pessoal, ele tem fundamentalmente um fisioterapeuta, porque judô é um esporte que tem muita lesão, que tem muito contato, Sim. né? E tem preparador físico, então o treinador principal ele tem que ser um gestor de pessoas. Como é que se trabalha a cabeça das pessoas? Porque eu acho que o atleta ele é uma pessoa extremamente sensível, né? Com todos eles, né? De qualquer esporte. O fato dele estar ali, naquele momento, representando o país, disputando com pessoas de nível altíssimo de outros países, né? De outras culturas, isso já mexe com a cabeça da pessoa. E, além disso, aquela coisa que você falou, que o brasileiro tem essa exigência da medalha, de ganhar, de ser o primeiro, né? O segundo, para ele, já não serve, né? Exato. O vice não conta. Quando o vice, poxa, queria eu ser vice de alguma coisa mundial. Exatamente. Não é? Então, as pessoas, não, mas não ganhou, foi vice, e foi segundo. Então, o segundo como se fosse o último. E isso daí eu acho que mexe muito com a cabeça do atleta, de uma forma geral, né? Porque ele está ali, ele tem a técnica dele, mas ele também tem que lutar com a cabeça dele para que ele possa ter um desempenho, vamos dizer, isento de emoção, não é? Exato. Você tocou num ponto importantíssimo, que antigamente era visto como frescura, né? A parte mental. Hoje essa coisa do mindset, de você mudar e de você ter essa pessoa que cuida do seu emocional, ela é real. Hoje isso acontece. Antigamente era frescura, era, tá amarelando, é pangaré, bunda mole. Então, assim... hoje isso é levado muito a sério, porque você falou, são muitas variáveis a ser controlada. Você está representando o seu país, você está representando a sua família, porque, querendo ou não, a sua performance vai ter uma ascensão financeira da sua família. Sim.
A gente vê a Bia. A Bia, hoje, você encontra a Bia em vários comerciais. Isso eu me sinto muito E orgulho. ela é uma simpatia. Ela é uma fofa, ela é uma fofa. A gente vê uma Rafaela Silva que jogou a família para um outro patamar, a Sara Menezes, Mayra Guiar. Então, eu estou falando das meninas. Mas ser uma medalhista olímpica, você muda o seu nível socioeconômico. Então, o atleta vai com esse peso também. Não é só performar, eu vou ali competir. Não. Às vezes a gente romantiza isso, né? Ah, foi competidora. Por exemplo, eu conheço 53 países. Não, a gente tem mania de romantizar isso, mas é duro. É trabalho. É trabalho, e é trabalho duro. Não é turismo, é trabalho. E dói no corpo, sabe? Porque o esporte, ele dói no corpo. O esporte de alto rendimento, para você performar, você vai além da sua capacidade física. Você tem que superar. Eu me lembro de uma Olimpíada, eu acho que foi Pequim. Você devia estar lá. Que aquela atleta do salto com vara, a Fabiana Müller, teve um problema com o material dela, né? Sumiram as varas. Sim. E eu vi o desespero dela. O impacto disso, né? O que causou nela e acabou com ela, né? Acabou com ela ali. Exato. Ela nunca mais conseguiu ter uma performance Era boa. uma variável que ela não controlava. Exatamente. E aí isso a gente conversa muito com o atleta sobre isso. Qual a variável que o atleta controla? A única. É ele. O ambiente ele não controla, a arbitragem ele não controla, se está frio, se está calor, ele não controla. A única variável que você pode controlar é ele. Sim. E é difícil ter esse autocontrole. Sim. Porque tem todas essas questões. Eu estou representando meu país, é a minha família, e se eu ganhar, e se eu não ganhar? Então, tudo isso vai poluindo e você entra com uma mochila cheia. Então, o treinamento emocional e psicológico é para isso. As decisões no esporte, em qualquer esporte, né? A decisão de você fazer uma coisa ou não fazer, ou defender, ou atacar, ela é assim, rápida, é milimétrica e é em fração de segundos. Então, se você se distrair por alguma razão, você pode tomar um ipom. Exatamente. Que você não tomaria se você tivesse concentrado. Exatamente. Uma decisão errada, ela gera uma consequência. Sim. Então, decisões erradas, a gente acaba perdendo uma luta, perdendo milésimos de segundo para quem nada, para quem corre. Então, para quem corre. Então, a cabeça de um atleta realmente... Ou perdendo o timing de fazer um golpe, dar um golpe, ou se defender de um golpe que pode ser fatal para ele, porque termina mesmo ele estando treinado, tendo visto vários vídeos, ter feito repetido aquilo algumas vezes, ainda assim, se você não estiver atento, você pode errar e ser fatal. Então, o emocional, ele tem um componente muito pesado aí na performance do atleta. Hoje em dia, você tem que, para performar bem, você tem que estar realmente com essa parte emocional em dia. Uhum. Tem que ter um autoconhecimento, né? Não é só você tentar entender as variáveis externas, porque as variáveis externas, como a gente já falou, você não controla. Sim. Então, você tem que ter um autoconhecimento, um autodomínio, né? Você precisa se automotivar. Então, a gente usa muito no empreendedorismo, porque esse programa, esse One aqui, programa One, quer dizer, o negócio é sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios. Por que você está aqui? Porque você é uma gestora. E você, hoje, você poderia estar gerindo alguma coisa até fora do judô. Você conseguiu trazer para o seu rol de conhecimentos uma série de experiências e de vivências que te deram condições de você gerenciar hoje uma equipe, de gerenciar um grupo. Por exemplo, você podia trabalhar numa equipe de vendas de uma empresa, porque você saberia como fazer esse pessoal lutar para vender. Exatamente. Tá certo? Sim. Então, dentro dessa coisa. Então, nessa área de gestão de negócios, a gente usa, para você analisar uma empresa, para fazer o que eu chamo até de selfie da empresa, é a matriz SWOT, né? Que é ponto forte, ponto fraco, oportunidades e ameaças. Quando você fala assim, as coisas que estão no ambiente que você não controla são as ameaças.
Porque os pontos fracos são aqueles que estão dentro da pessoa que ela pode controlar e pode gerenciar. Mas tem coisas, por exemplo, sumiu a vara do salto com vara da Fabiana Mira, isso é uma ameaça. Ela não está na gerência dela, tá certo? Era a gerência de outra pessoa para cuidar daquilo, mas afetou o desempenho dela, porque ela teve que saltar com uma vara que ela não estava acostumada e não teve uma boa performance, né? Ela acabou não tendo uma boa performance. E ela era considerada favorita para ganhar a medalha, pelo menos uma das medalhas, né? Ela estava no top lá em cima, né? Sim, favorita. Era uma das favoritas. Exato. Então, eu vejo outra coisa também, saindo um pouco do judô, mas continuando dentro das Olimpíadas, uma coisa que você fala muito do emocional, a Maureen, aquela Maureen Image, que ela teve vários problemas e ela teve uma superação e conseguiu a medalha. Exatamente, foi exatamente em 2008. Ela já tinha passado por um corte por doping. Sim. Aí foi mãe. Foi mãe. E aí voltou por cima. E quase que ela desistiu. Passou por um... Não, ela estava praticamente, vamos dizer, descartada, né? Exatamente. Você falou agora uma coisa que eu uso, uma análise SWOT, exatamente. Por exemplo, o atleta quer mudar de categoria. Você fala assim, olha, vamos fazer essa análise. Quais são os benefícios, o que você tem de positivo, o que você tem de negativo. Vamos colocar isso na balança. Quais são as ameaças, quais são as oportunidades. E aí a gente chega num... Porque o que você fala dentro de negócio acontece também no mundo esportivo. Porque você tem que planilhar aquilo, você tem que olhar para aquilo. Porque quando você coloca aquilo no imaginário, às vezes as coisas na sua cabeça são muito maiores do que realmente são. Sim. Quando você traz para a praticidade, você bota isso no papel, e eu gosto de papel, eu gosto de olhar ali, e mesmo estando lá com as nossas planilhas de Excel, eu gosto do bom e velho papel de rabiscar, eu imprimo aquilo e vamos rabiscar, até dentro de um plano de treino, a gente mostra para o atleta, e tem que ver aquilo. Você tem, olha, é isso daqui, olha, pontos negativos, pontos positivos, suas oportunidades são oportunidades. Então, depois de avaliar aquilo, a gente fala, e aí, qual é a sua decisão? Qual é o teu plano de ação? Então, a gente usa isso no esporte também. Sim, e isso é uma ferramenta maravilhosa. Mas o esporte ele está inserido dentro desse meio de negócio. Porque hoje em dia, você ter praticar um esporte a nível vamos dizer, de excelência, né? A nível de competição internacional, ou mesmo nacional, você tem que estar estruturado como uma empresa. Porque senão você não consegue. É verdade. Não é? Você amador, você não chega lá. Não. Você tem que ser profissional. Não. E para ser profissional, você tem que ter o espírito de empresa, espírito profissional. Tem que empreender. Tem que ter toda uma estrutura por trás de alimentação, de manter a cabeça dele isenta de qualquer influência que prejudique a performance dele. Então, tudo isso tem que estar preparado para aquele atleta entregar o produto dele performar. Exatamente. E a mesma coisa na empresa. Isso. Se você tem que ter uma equipe sadia em termos de cabeça, uma equipe satisfeita, uma equipe que veste a camisa da empresa, para poder o quê? Para poder entregar, para poder performar. Exatamente. E aí a gente fala, né? Gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de crise, porque a gente está falando com seres humanos. Então, o que acontece dentro de uma empresa vai acontecer dentro de um time. Né? A gente fala, o judô é um esporte individual, mas a gente trabalha como equipe. Sim. Na verdade, é o esporte individual mais coletivo que possa acontecer. E todas essas variáveis a gente tem que estar trabalhando diariamente. Né? A gente tem que estar revisitando o planejamento, revisitando todas as nossas estratégias para poder sempre estar realinhando. E a empresa é a mesma coisa. Você tem um objetivo final, só que o caminho nem sempre vai ser uma reta, né? É um caminho mais rápido, mas nem sempre vai ser uma reta. Nem sempre. Geralmente não é. Nem sempre o caminho mais rápido é a linha reta, né? Agora eu te faço o seguinte. Ao longo dessa vida, desde os teus 11 anos, quando você saiu do catecismo e foi lutar, foi fazer aula de judô, você acumulou, vamos dizer, o teu caminhãozinho foi acumulando uma série de conhecimentos, de experiências, de sofrimentos, de alegrias, de tristezas. E esse teu caminhãozinho hoje já é um senhor caminhão. Uma Scania. Uma Scania, é um grandão. Um grandão.
você não vai deixar isso se perder, né? Você vai ter que aplicar isso. Mesmo fora da... Você deixou ano passado, né? A seleção brasileira, eu me aposentei da seleção brasileira no ciclo de Tóquio, eu fui até Tóquio como coordenadora, e aí quando voltei de Tóquio, aí eu larguei a seleção brasileira e continuei no Flamengo, que eu sou head coach. Sim, você continua ligada ao esporte, tá? Mas você tem interesse, você tem perspectiva de voos mais altos, né? Exatamente. O que você quer fazer? Eu quero fazer palestras para o mundo corporativo. Eu quero trazer exatamente toda essa bagagem que a gente está falando aí, esse caminhãozinho, que já é uma jamanta. Exatamente. Para o mundo corporativo. Porque a gente está falando aqui desde o início, são correlacionados. Claro, né? o tempo todo. E eu tenho uma trajetória de sucesso, né? Alçar voos e alcançar objetivos muito altos, né? Sou medalhistas olímpicas e eu estive à frente desse processo durante 20 anos e continuo como treinadora do Clube de Regatas do Flamengo. E eu já faço isso, né? Mas de uma forma muito mais modesta, eu gostaria de expandir isso, de expandir esse meu conhecimento. Então você está pensando em palestra. Mas eu vejo, além de palestra, que você pode dar cursos e fazer treinamentos e dar consultorias de formação de equipes, de treinamento de equipes. Obrigada. De formação de lideranças. Eu acho que talvez esse viés... Claro, a palestra é importante. A palestra é importante porque vai te colocar visível, mais visível. Mas você tem eu acho que você pode aproveitar o teu conhecimento para trabalhar especificamente, por exemplo, de estruturar uma equipe de vendas, ou estruturar uma equipe de produção em uma determinada empresa, porque você tem esse conhecimento de como fazer, como tirar dizer assim, como tirar o máximo de alguém em termos de entrega, né? Você sabe fazer isso. Sim, sim. E sabe que existem estudos voltados, né, pesquisas voltadas para esse sentido, de mulheres que foram atletas, performarem em alto rendimento em esportes. Um grande percentual, mais de 60%, quando vai para uma vida corporativa, geralmente ocupam lugares de liderança. Claro, porque no esporte ela teve esse aprendizado, teve essa experiência, teve todo esse tempo que ela passou ali, isso encheu o caminhãozinho dela. Exatamente. De conhecimento. E sabe o bacana, assim? Eu gosto muito de falar para mulheres. Por quê? Porque eu tive muitos enfrentamentos dentro do judô. O judô, quando eu comecei... Você tem filhos? Tenho, um casal. Matheus e Ana Clara. Tem 11 anos. Infelizmente, não. Eles fazem judô na escola, mas é um judô escolar, né? Não seja assim. Eu não gostaria que eles fossem atletas, mas eu gostaria que eles se tornassem faixa preta. O judô ensina muito para a vida. Sim. Disciplina, principalmente, muito disciplina, hierarquia. Autocontrole. Autocontrole, pertencimento, superação, você aprender com a derrota, sabe? Extrair muitos ensinamentos. Então, o judô ensina muito para a vida, né? Para você ver, a primeira coisa que você aprende no judô é cair. Porque a vida vai te derrubar inúmeras vezes. Mas você vai estar sempre apto a levantar. Não, você vai aprender a cair e aprender a se levantar. Exatamente. Você vai estar... Resiliência, né? Resiliência. Eu acho que o judô é um esporte incrível. A filosofia que ele traz, sabe? Essa bagagem que ele traz de você encarar a vida. Porque, olha, o judô me ensinou muito. Porque eu tive que ser muito resiliente para chegar onde eu cheguei, para estar conversando aqui com você hoje. Porque inúmeras vezes eu tive vontade de desistir. Porque, por ser um ambiente muito masculino, eu tive que criar muitas estratégias de batalha, entendeu? Sei. De enfrentamento. Isso daí é uma outra coisa também que você aplica na empresa, né? Porque a empresa também enfrenta os adversários, né, os concorrentes, e tem que ter estratégias de batalha. Estratégia é tudo. Estratégia, planejamento, você entender... Deixar de romantizar as coisas, porque é duro. O caminho é duro. Você está aqui hoje, a sua bagagem, para você estar sentadinho hoje aqui no ar-condicionado. Quantas coisas você teve que
galgar, guerrear. Até hoje, porque eu ainda trabalho como consultor de empresa, né? Então, até hoje, eu ainda de vez em quando, cai e levanta. Então, e é bacana isso, porque Sim. as cicatrizes, elas Sim. servem da gente olhar e falar assim, olha, eu consegui. E vai ter um momento que não vai conseguir também. Não sei quem foi que disse essa frase, mas assim, eu acho que foi o Bill Gates que disse isso, ou ele repetiu de alguém. O sucesso é um péssimo professor. Você só aprende com o fracasso. Você só aprende com a derrota. A derrota é que te ensina. O sucesso te deixa numa situação de que você superou tudo, você é o maior, você é o poderoso, né? E aí você fica vulnerável. A derrota não. Quando você cai e você sofre, se você analisar o porquê do que te fez cair, aquilo vai te ensinar. Você falou tudo. Exatamente isso. O que você vai fazer com a sua derrota? Você vai ficar só sofrendo? Não. Você tem que aprender com ela. E eu tenho um exemplo prático de mim. Eu, com 15 anos, a minha primeira competição internacional foi nos Estados Unidos. E eu perdi minha medalha de bronze para uma americana. Eu, com 15 anos. E aí, depois, eu tinha 20 anos, eu fui competir com ela de novo num Pan-Americano no Canadá. Ela não lembrava de mim. Mas você se lembrava dela. Eu nunca esqueci dela. E eu ganhei dela de pom. E aí ela saiu me xingando, mandou até um fuck you pra mim. Eu fiquei assim, falei, como assim, né? E eu ganhei dela muito rápido, porque eu nunca esqueci dela. E o treinador dela, depois veio falar comigo, veio pedir desculpa por ela, que ela foi super antiética, anticompetitiva, enfim, porque ela se achava. E ele falou assim, ela não lembra de você, mas eu lembro de você. Quando você era bem jovenzinha, 15 anos nos Estados Unidos. Eu falei, eu nunca esqueci dela. Então, eu nunca esqueci de quem eu perdi, mas de quem eu ganhei eu não lembro. Uhum. Só a Ednancy, a Ednancy, eu falo para ela, Ednancy, você faz parte do meu currículo, porque eu sou a única atleta do Brasil que ela nunca ganhou. Você já lutou com ela e ela não ganhou? Eu lutei com ela inúmeras vezes, ela nunca ganhou de mim. Eu falei assim, você faz parte do meu currículo. Eu preciso contar isso para as pessoas. A Ednancy não ganhou de mim. A Ednancy, eu sou a única atleta que ela nunca venceu no Brasil. Ela gosta de todo mundo, menos de mim. Então, Ed, você faz parte do meu currículo. Então, quando você fala que a gente aprende sim com a derrota, o que você faz com a derrota, porque ela pode ter um efeito devastador em você. Sim. Você pode sentar na derrota, choramingar. Ou ter um efeito construtor. Exatamente. É para isso que servem as derrotas. Sim. Ela te cria cascas e te dá mecanismo de superação. De você fazer aquilo, criar aquilo, estratégias para não errar de novo. Você pode até errar, mas não pode ser da mesma forma. Então, a derrota é fundamental para o crescimento do indivíduo, seja ele... Mas em todas as áreas, Exatamente. né? Mesma coisa da empresa, mesma coisa na tua vida pessoal. Então, você não pode cometer o mesmo erro duas vezes. E por isso que a gente não pode ficar romantizando tudo, né? Porque, Sim. idealizando... Não, faz parte. Uhum. E isso é bacana, isso é saudável. E você vê o seguinte, tem umas coisas interessantes. Quando você erra, você tem que analisar o que você errou e ver o que tem de bom naquilo. Você quer ver uma coisa? Muitos produtos foram criados por erro. Você pega, por exemplo, o queijo Roquefort. O queijo Roquefort, ele é o que é hoje porque houve um erro. Há muitos anos atrás, isso eu sei porque eu fui lá na cave onde fabrica o queijo Roquefort, em Roquefort, na França, e eles me contaram essas histórias lá. Tem lá, a gente, quando vai lá, ouve a história. Eles faziam um queijo ali, queijo comum, naquele local. E uma das pessoas que estava trabalhando, um operário, né, estava comendo um sanduíche e deixou cair migalha de pão dentro da massa do queijo. No dia seguinte, estava cheio de fungo. E aí eles pensaram, estragou o queijo. Mas alguém resolveu, não, vamos provar. Nossa, esse queijo é maravilhoso. Aí toca de jogar bolinha de miolo de pão para fazer... Hoje em dia não é mais feito com miolo de pão, eles fazem injeção dos fungos direto na massa. Mas você vê, o erro transformou um queijo que não tinha nenhum valor no queijo mais famoso da França, hoje em dia de maior valor. O post-it, esse papelzinho que a gente usa para colar, para fazer coisa, foi um erro de cola na 3M. Eles erraram a cola desgrudava. Aí eu falei, mas para que serve uma cola que gruda e desgruda? Vamos pensar.
E aí criaram o post-it. Então você vê que, às vezes, no erro, na derrota, né, vamos dizer assim, você tira alguma coisa proveitosa. Por exemplo, você sofreu lá a derrota com a Americana. Você percebeu naquela hora onde você errou. E você tirou proveito disso e ganhou dela depois. Porque você provavelmente aplicou algum golpe que você sabia que era o ponto fraco dela. Eu estudei estratégias para... Exatamente. Então, dessa derrota, você tirou um produto vitorioso, né? Que foi você depois conseguir ganhar dela. E também, sabe o que é importante também? A gente ter mudança de mindset. Por quê? Uma vez eu fiz uma palestra e eu peguei uma folha em branco e coloquei uma bolinha preta no meio. Então, o que todo mundo sempre vai enxergar? A bolinha preta. A gente tem uma tendência a ver o negativo, né? E não ver o resto o resto todo é uma folha em branco. Então, assim, ninguém falou assim, é uma folha em branco com uma pequena bolinha preta. Todo mundo falou, é uma bolinha preta. É uma tendência. O ser humano tem essa tendência de olhar o negativo. E eu falo isso para os atletas. Falei, vamos botar lente de aumento no que é positivo. O negativo, ele tem que estar ali. Ele não precisa ser minimizado. Ele tem que ser controlado. Controlado, porque ele vai fazer parte do seu sucesso. O que está acontecendo de errado, ele tem que estar ali sinalizando. E ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser... Aqui tem que sempre estar menor do que a parte correta. E aí as derrotas. A derrota, ela é um termômetro. Então, quando alguém perde, você não acha ruim, não. Hoje você não vai entender. Amanhã, quando ela estiver doendo menos, você vai ter um outro olhar para a sua derrota. Uhum. Você, voltando aí para a tua perspectiva futura, aí de agora você pensar em usar todo esse teu conhecimento... Já vou sair daqui com outra perspectiva, hein? Então, pensar o seguinte, o que eu posso oferecer para uma empresa hoje em dia, de tudo que eu conheço, de toda essa experiência que eu tive, de todo esse sucesso que eu tive, que não é só uma experiência, é uma experiência com sucesso, né? Porque você colecionou um monte de medalhas ao longo desse tempo que você foi treinadora. Então você hoje é muito mais, vamos dizer, você teve muito mais mérito, muito mais resultado como treinadora do que como lutadora. Sim, sem dúvida. Tá certo? Então, você foi uma lutadora que passou para uma fase de... É o caso do Bernardinho. Ele é muito mais técnico do que foi jogador. Até porque quando eu era atleta... O próprio da seleção feminina, né, o Zé Roberto Guimarães, ele hoje, como técnico, ele é muito mais importante do que ele foi como jogador. Claro, ele foi um bom jogador, sim, a nível olímpico também, e o Bernardinho também. Mas só que eles conseguiram capitalizar tudo isso e ainda agregar coisas sobre liderança, condução de equipe, toda essa estratégia. E eu acho que é isso também que você tem. E isso pode ser usado fora do judô, tá certo? A vida empresarial é um tatame também. Eu estou nessa busca. É um tatame, é onde você também está lutando. Bacana. Então, as estratégias que você usa para vencer o adversário podem ser estratégias para você vencer concorrências, tá certo? Pode ser estratégias que você usa para treinar um atleta, para você treinar um vendedor, treinar um gerente, tá certo? Para que ele possa ter um desempenho, uma entrega muito maior do que ele tem. Com o quê? Com toda essa bagagem que você juntou ao longo desse tempo, que botou nesse caminhãozinho aí, que hoje já virou aí uma jamanta. É verdade. Eu tô querendo ressignificar minha vida exatamente dessa forma, porque eu tenho total noção do que eu construí, né, dessa minha bagagem toda. A minha fase de atleta, ela foi fundamental para eu me tornar uma excelente treinadora.
E essa parte treinadora vai ser fundamental para eu virar essa chave aí de me tornar uma consultora para Sim, empresas. uma mentora para uma empresa. Mentora. Eu também tenho formação em coach esportivo, porque eu também fui entender aonde eu poderia ajudar mais o meu atleta, né? Além de ser treinador em cima do tatame, de planejar treino, o que ele precisaria mais. Eu fiz um curso também de coach esportivo. E eu quero buscar, eu ainda vou fazer 55 anos mês que vem, escorpiana, com acidente escorpião. Você é escorpião? Eu também sou. De quando você... 7 Eu sou de novembro. 9. Olha só, viu? 2 dias de diferença. Somos gente agora, boa. mês que vem. Mês que vem, um mêsinho aí. Só que eu tô no outro patamar, né? Você tá no 55, eu tô no 83. Sério? Eu vou fazer 83. Que bênção, tomara que eu chegue assim. Chega. Com a cabeça boa, trabalhando, exercitando. Você está no meio do atletismo, então você... de atividade física. Então, você não... O teu corpo também está preparado, não é? Você não é sedentária. Então, você vai trabalhar a cabeça e vai trabalhar o corpo, né? E é fundamental, né? Hoje a gente, cada vez mais... a qualidade física está ligada ao trabalho de força, né? Sim. Musculação é fundamental. E da idade, assim, essa idade de sênior, né? É importante você ter boas pernas. É fundamental. Eu vou fazer uma cirurgia agora no joelho, né? O judô acabou me prejudicando, porque eu tenho genovaro, eu tenho a perninha de cowboy assim, arqueada. E eu já fiz 2 cirurgias, eu tenho que fazer mais uma. Mas aí, depois disso, vida nova. Sim, mas você como você habituou teu corpo a trabalhar, ele não vai querer parar. Não, é fundamental. Tá. E também, como você habituou a tua cabeça a receber informação, a processar, a se desenvolver também, eu acho que isso vai fazer você ser longeva também. Tá bom? Longeva com saúde, né? Porque ser longeva sem saúde exatamente. Saúde ninguém merece. É fundamental. Mas voltando aí, eu acho que você tá olhando para uma perspectiva que eu acho que é muito válida, você utilizar todo esse cabedal de conhecimento que você acumulou, e não só isso, porque às vezes você acumula conhecimento, mas você não praticou isso, você não teve resultado. Você tem resultado para mostrar, tá certo? Você tem resultado para mostrar. E sabe o que é bacana, assim, quando eu falo assim que eu gosto de falar para mulheres? Outro dia eu estive na empresa da minha enteada. Muitas das coisas que a gente vive, e eu vivi no esporte, a questão do machismo, das pessoas te olharem, você tem que sempre provar além, né? O seu diálogo, o seu discurso, ele sempre tem que ser embasado. Os homens não sentem isso porque quando você fala alguma coisa, ele é automaticamente validado. A mulher não, a mulher tem que provar. E quando eu falo isso, o que volta para mim é assim, nossa, as mulheres choram. Assim, nossa, eu passei por tudo isso. Porque quando eu fui mãe, foi um desafio voltar, né, a ser treinadora, porque era o meu sonho ser mãe. Eu fui mãe tardia, fui mãe de 43 para 44, né? Meus filhos vão fazer, tem 11. E foi um desafio muito grande. Isso é mais uma vantagem de um corpo atlético. É verdade, porque a minha ginecologista falava isso para mim, assim, olha, a sua idade cronológica, ela não condiz com a idade do corpo. Exatamente, né? Fisiológica. Eu sei exatamente isso pelo seguinte, eu tenho uma filha bailarina. Ai, que linda! E ela começou a dançar com 6, 7 anos de idade, ela já hoje está com 46, esse ano ela parou de dançar e passou a ser maître de balé, quer dizer, ser a coach do balé. Porque não dá mais para dançar com 40 e poucos anos, o corpo ela mesma disse, ela ainda dança, mas ela disse que ela não quer mais dançar porque o corpo dói. O corpo, a conta chega, né, um dia, né? Eu sei. A conta chega. Então, e ela foi mãe com 41. Por quê? Porque o corpo dela, apesar da idade cronológica ser 41, o corpo dela não era de 41 anos. A médica falou assim, fica tranquila. Porque eu não tive tempo de ser mãe antes, né? Porque eu estava... Aí, quando acabou a Olimpíada de Londres, aí eu falei pro meu coordenador, falei, olha, agora eu vou atrás da minha medalha pessoal, eu quero ser mãe. E aí Deus me abençoou abundantemente, que eu tenho o Matheus e a Ana Clara, e são tudo na minha vida. O meu marido, o Edmundo, ele foi fundamental nesse processo. Ele é lutador todo. Também? Não, é do mercado financeiro, não tem nada a ver com esporte.
ele... Você ganha medalha de ouro e ele aplica o ouro, né? Ele foi um gigante nessa minha trajetória. Essa cumplicidade, essa parceria também fez toda a diferença. Minha família inteira, você ter essa rede de apoio também, uma mulher que tem uma rede de apoio, a retaguarda é faz fundamental. toda a diferença. Então, assim, eu fui muito privilegiada também, porque apesar de eu ter perdido muitas fases dos meus filhos, essa primeira infância que não vai retornar nunca mais, eu perdi toda. Os meus filhos não falaram mamãe, falaram papai, caía, não vinha para mim, não era o braço protetor, era a babá. Eu perdi tudo isso, mas eu faria tudo de novo porque eu ganhei muita coisa profissionalmente. Então, foram escolhas, né? A gente fez escolhas e dói, mas eu escolhi, eu aceito, tudo bem. Então, a gente vê essa tua trajetória, né? Como atleta, como gestora nessa área, né? Como treinadora e agora, futuramente, como gestora na área empresarial, no mercado aí aberto aí, em que com certeza você vai ter sucesso, porque o que você conhece é o que se demanda hoje dentro das empresas. Gente que saiba gerenciar pessoas. Exatamente. Isso daí é muito difícil. Eu vejo muito, eu trabalho muito com empresa de pequeno porte, onde praticamente o dono é tudo, né? E a grande dificuldade é, eu não consigo ter gente aqui porque eu não tenho tempo para parar para ensinar. Então, você precisa ter alguém que cuide da formação das equipes, né? Das pessoas, das empresas, né? Porque isso é fundamental. E eu acho que você pode ter uma trajetória de sucesso também nessa área, né? A gente já está chegando aí no final e eu queria deixar... primeiro, agradecer muito a você ter vindo aqui. Foi uma honra para mim ter uma medalhista, uma pessoa que competiu com alta performance, não só como lutadora, mas também como treinadora, né? Que teve sucesso e que é uma pessoa que está hoje para o mercado pronta para ajudar, para colaborar, para fazer com que as empresas tenham boas equipes e também sejam medalhistas, né? Muito obrigada pela oportunidade. Realmente é um novo capítulo da minha vida que eu quero estar realmente praticando, ajudando pessoas com toda essa bagagem que a gente falou aqui, transformar toda a performance que eu adquiri como excelência, 20 anos de seleção brasileira, eu ainda sou treinadora, sou head coach do Flamengo, para o mundo corporativo, ajudar pessoas a se ajudar, né? Treinar equipes. E a estruturar equipes também. Eu acho muito bacana. A gestão de pessoas é realmente muito difícil. É você extrair o melhor, é o que a gente faz com o atleta, né? O atleta, a gente extrai o melhor dele. Você leva ele no limite. Exatamente, no limite. E eu acho que falta um pouco disso em muitas empresas. Eu acho que o Brasil falta treinamento, né? A pessoa está ali apta a exercer aquela função. E, de repente, isso que está faltando em algumas empresas. Eu vejo duas coisas. Quando eu olho para as empresas, eu vejo duas coisas que me chateiam muito. Primeiro, o seguinte, falta de ambição. Não é aquela ambição de querer ganhar tudo, é aquela ambição de crescer, de evoluir. Então, eu vejo pessoas acomodadas. E isso é ruim, porque quando você se acomoda, você começa a cair. Porque, naturalmente, vão te ultrapassar. E performar, né? Exatamente. Se o seu trabalho hoje é botar essa caneca em cima desse disquinho, você tem que fazer aquilo com maestria. Sim. Você tem que ser o melhor para fazer aquilo. Você não pode perder pênalti, exatamente, né? Exatamente. Outro dia eu fui numa roda no Dia Internacional da Mulher e tinha uma menina que ela era blogueira. E aí ela falou assim, mas eu não quero ser a melhor, eu não quero isso, eu estou cansada disso. Eu falei assim, eu não tive a chance de não querer ser a melhor, porque se eu não quisesse ser a melhor, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês. Então, sim, eu sempre quis ser a melhor, eu nunca quis ser campeã do estado, eu queria ser campeã brasileira, foi isso que fez com que eu crescesse. Eu acho o seguinte, Rosicléia, o que eu penso... Eu não quero ser o melhor de todos, eu quero ser o melhor de mim no dia seguinte. Exatamente, a melhor versão de você mesmo. A melhor versão de mim mesmo do que eu fui ontem ou que eu fui anteontem. Exatamente. Então, eu tenho que melhorar
Sempre. Então, isso é uma competição com você mesmo. Você tem que estar sempre querendo evoluir, sempre querendo mais. E isso é que vai te motivar. Sabe, é um conselho que eu dou para os meus atletas: tenha um diário. Faça um diário, coloque objetivos e estratégias para você mesmo. Porque quando eu quis disputar os Jogos Olímpicos, que para muitos que estavam ao meu redor, a não ser minha mãe e meu treinador, o professor Betão, minha família em si, era uma coisa assim, nossa, mas não tem nem estrutura, o pessoal de São Paulo é muito melhor. A menina que eu ganhei, o pai dela mandou ela para treinar no Japão. Eu treinava no meu clube, no Flamengo. E ninguém acreditava em mim. Mas eu fiz um contrato. Com você mesmo? Comigo mesma. Eu assinei o contrato. Todas as vezes, eu até me arrepio de lembrar, todas as vezes, eu me emociono, que eu abria a porta do meu armário, o contrato estava lá. Entendeu? Então, assim, eu superei muita coisa. Então, essa superação, eu acho que é o que falta em muitas empresas, nas pessoas da empresa, às vezes do próprio empresário. Ah, não, isso aqui tá bom, do jeito que tá. Então, você não quer evoluir, você não quer melhorar, você não quer ser melhor do que você foi ontem. Então, não tem esse contrato no armário para você olhar todo dia assim, olha, eu tenho que chegar nesse ponto aqui. E não era sobre ninguém, era sobre mim você mesma. então, porque era sobre mim, era sobre onde eu queria estar. Exatamente. E onde eu mereci estar, porque eu estava me doando. Os meus filhos estavam estudando para a prova, fizeram prova. Aí eu falei assim, o que vocês querem com isso? Eu disse, mãe, é sobre a gente. É isso que eu passo para meus filhos, é sobre vocês. Vocês não estão competindo com o outro. Estão competindo com você assim mesmo. Onde você quer chegar? Isso requer sacrifício, isso requer entrega, isso requer dor, porque dói na alma. Então, é sobre você tem se que abrir mão reinventar. de coisas, por exemplo. Eu vou deixar de fazer isso para fazer isso, porque eu quero isso. É isso. Exatamente. É você abrir mão de muitas coisas para você chegar onde você quer chegar. Tá. Então, Rosicléia, a gente fica muito satisfeito de ter tido você aqui. Eu acho que você tem ainda uma trajetória grande pela frente e mais vencedora ainda. Eu quero ver você daqui a uns anos. Ah, Rosicléia, eu me lembro dela. Ela foi judoca, ela foi coach. Hoje ela é gestora de empresa, ela é, vamos dizer assim, mentora de empresas. E isso daí eu acho que você pode fazer. Que você esteja profetizando. Amém, não estou profetizando, não. Eu acho que é o caminho normal, natural. O que você aprendeu, o que você colecionou não só de medalhas, mas de conhecimento, tem que voltar para a sociedade de alguma forma. Eu falo muito isso. Por que eu faço esse programa? Eu faço esse programa porque, de certa forma, é uma maneira de eu devolver para a sociedade o que eu aprendi. Bacana. De uma forma gratuita. Eu não cobro para fazer esse programa. Ninguém me paga para eu fazer esse programa. Pelo contrário, eu que pago. Então, é como se fosse um imposto. Eu estou devolvendo para a sociedade tudo aquilo que a sociedade me deu ao longo da minha vida, que foi muito boa. Que eu tenho satisfação de ter tido sucesso em tudo que eu fiz. Então, dentro dessa minha área, né? Então, eu hoje... E eu vejo isso em você também, essa vontade de fazer isso. Então, o teu caminhão está cheio de conhecimento, está cheio de experiência, que eu acho que você pode sair distribuindo pelas empresas. Se Deus tá quiser. Bom? Muito obrigada. Fica aí o contato. Como é que a gente te acha? Me acha pelo meu LinkedIn, rosicleia.campos. Rosicléia. Rosicléia, R-O-S-I-C-L-E-I-A, que minha mãe não me poupou de ir no meu nome, né? Rosicléia Campos. Tem meu Instagram, que eu estou reformulando, estou com uma assessoria agora que vai me ajudar a colocar de uma forma mais profissional, porque é muito intuitivo, é pessoal. E acho que só, pelos esses dois mecanismos, a gente consegue chegar em mim. Tá bom. Então, gente, apresento aí a vocês a futura gestora, a futura orientadora de gestão das suas empresas, que pode ser ser utilizada como gestora das suas empresas. E eu agradeço muito aí a você ter vindo aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela oportunidade.